A infância é um período muito importante da nossa vida. E diversos pesquisadores têm debatido o impacto dela na formação emocional e na formação de sujeito. E a gente tem várias perspectivas que vão debater esse tema. O episódio de hoje do Pareamento vai trazer duas especialistas nesse tema para a gente discutir o impacto da infância no desenvolvimento emocional dos adultos. Meu nome é Henrique Ângelo, sou um cientista comportamental, host do Pareamento, que é um projeto do Instituto Par para a divulgação da análise do comportamento, das ciências do comportamento, estabelecendo um diálogo com outras áreas do conhecimento e com a sociedade como um todo. Para a gente discutir o impacto da infância sobre o desenvolvimento emocional, eu chamei duas especialistas muito especiais para esse episódio. Obrigado por terem aceito, Patrícia, Clarissa. Obrigada a você pelo convite. Valeu. Eu vou começar apresentando a Patrícia. Ela é psicóloga pelo Mackenzie, tem especialização em saúde mental multiprofissional pela Secretaria Estadual, tem mestrado e doutorado em ciências públicas, em saúde pública pela USP, né? É professora lá no Mackenzie também, junto comigo. Também é supervisora no curso de psicanálise com crianças do SEDES, psicóloga clínica e mãe de 2 filhos. É isso, Patrícia? É isso mesmo. Queria agradecer, então, o convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é tão importante, atual e que eu tanto gosto. Obrigado você por ter aceito. E a Clarissa, ela é psicóloga e mestra pela PUC São Paulo e doutora pela USP. Ela é coordenadora da especialização em análise do comportamento aplicada à infância, adolescência e parentalidade lá no Instituto Par, né? Acho que é um dos únicos cursos que eu ainda não dei aula lá no Instituto. Vamos providenciar. Opa, vai ser um prazer. Ela também é psicóloga clínica, que tem atuado muito mais com parentalidade, né, nos últimos tempos, e também é mãe de 2 crianças. É isso? É isso. E muito mais, né? Quando a gente é mãe, a gente é muito mais. Obrigada, Henrique, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Acho que é um assunto que, além de muito me interessar, eu acho que ele é muito caro para nós, né, enquanto sociedade. Acho que é super válido que a gente tenha esse espaço para essa discussão. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a mesa com a Patrícia e espero que a gente tenha um bate-papo muito legal. Muito bom. Vamos começar? Eu vou trazer um tema, porque eu acho que ele é um tema que eu vejo, pelo menos do pouco que eu conheço, tá, desse tema, não é algo que eu estudo com profundidade, mas parece que tanto a psicanálise quanto a análise do comportamento, elas abordam esse tema de uma maneira bem importante, né? Que é como experiências negativas na infância podem impactar a saúde mental nos adultos. Queria ouvir um pouco vocês. Olha, nós que estudamos comportamento, Henrique, eu acho que uma premissa básica, né, que todo mundo que estuda comportamento sabe, tem em conta, é que o comportamento ele tem um caráter cumulativo, né? Então, a experiência, a aprendizagem, ela vai fazendo com que o indivíduo acumule o que a gente vai chamar lá na frente, né, de repertório comportamental. E certamente, né, experiências que aconteceram lá atrás vão trazer impacto para como a gente vai se relacionar com o mundo lá na frente, né? O comportamento ele é super complexo, então a gente vai ter que olhar para essa complexidade, olhar para tudo que determina, né, o comportamento, para tudo que pode influenciar a maneira como a gente se comporta, historicamente, né? E a gente vai... enfim, quando a gente chega lá na frente e vai olhar para as emoções, que daí é uma área também bastante importante e complexa, a gente vai conseguir entender certas coisas quando a gente fizer esse apanhado histórico, né? A história, eu foco na história de interação, né? Exato. Então... Que eu acho que não é tão diferente na psicanálise, em certa medida, né? Não, acho que tem algumas semelhanças. Eu queria voltar um pouquinho ali para pensar no bebezinho quando ele nasce. A gente já responde essa pergunta. Então, assim, a gente pensa numa abordagem mais psicanalítica que quando o bebezinho nasce um corpinho. E esse corpinho vai sendo investido pelas pessoas que cuidam. E a constituição desse quem sou eu
né, da pessoinha que vai se tornar aquele corpinho, ela é gradual e ela depende dessa interação com esses cuidadores primeiros. Então, quer dizer, a qualidade desse cuidado, o ambiente que esse bebezinho vive vai influenciar positiva ou negativamente na saúde mental dessa pessoa em todas as fases da sua vida. Então, acho que tem aí uma semelhança, né, nessa perspectiva de que o que acontece no momento inicial da vida vai influenciar nas fases posteriores e da importância desse ambiente, que alguns autores vão chamar de ambiente facilitador, ambiente suficientemente bom, usando uma palavra lá do Winnicott, né, que é um pediatra e psicanalista bem importante que estuda essa relação do bebê com os seus cuidadores principais. E então a gente pensa que uma boa qualidade de vínculo ali no começo da vida vai contribuir para que esse bebê se desenvolva. Esse mesmo autor vai dizer que a gente nasce com potencial para o desenvolvimento. Esse potencial vai ter que ser alimentado por uma segurança provida por outra pessoa, porque a gente nasce numa condição de completo desamparo, né? Então, esse bebezinho vai sendo cuidado, e aí o que acontece? As experiências negativas, estou pensando aqui em negligência, falta de segurança, maus tratos, não vão conseguir dar para esse bebê uma base segura de confiança. E ao não confiar no mundo, ele não desenvolve uma confiança em si. E a gente vê adultos que estão ali se deparando com dificuldades enormes neste campo da autoconfiança, da confiança no outro, e que pode ter não é uma relação causa e efeito, mas tem variáveis, dentre elas esse ambiente inicial, que vão contribuir positiva ou negativamente para essa saúde mental. Acho que a gente consegue... Falando na nossa linguagem, né, essas experiências iniciais, nós analistas do comportamento, quando eu falei, né, que a gente olha para a história, a gente vai olhar para pelo menos 3 histórias, né? Uma história que é a história que a gente traz quando a gente nasce, né, quem a gente enquanto um sujeito orgânico ali, né, um sujeito... membro da espécie produto humana, da história da nossa espécie. Essa história, a história da cultura, que vai conferir também ao grupo certas práticas que vão ser mais fortalecidas em detrimento de outras, mas aí a gente tem que olhar especialmente para a ontogênese, né, que é a história daquele indivíduo a partir do momento que ele nasce e das relações que vão sendo ali estabelecidas, que como a Patrícia falou, né, a importância de que essas relações elas deem conta de cuidado, suporte. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais de apego, né, que a teoria do apego traz aí o conhecimento para a gente da importância da consistência, da presença, do suporte para a criança, para o bebê, né, para ele constituir ali uma relação de vínculo segura para poder, inclusive, explorar o mundo, né? Então, essa história inicial ela é bastante importante na maneira como a gente vai estabelecer esses primeiros vínculos e o quanto que isso vai impactar em como a gente, lá na frente, vem a entender o mundo e a lidar com ele, né? E é interessante isso porque a hora que você vai pensar, sei lá, tô pensando uma pessoa que vai trabalhar e aí ela começa a ficar insegura com o trabalho e tal. Só que a hora que você vai ver, ela já tem sido insegura em várias relações que são parecidas ao longo de várias experiências ao longo da vida, né? Sim. Não é só... Claro, pode ser uma coisa situacional, alguma coisa que aconteceu, né? Sei lá, a pessoa... um monte de gente falou pra ela que ela faz tudo errado. Óbvio que essa pessoa vai se sentir segura, não é que também a gente quer que a pessoa se sinta super segura, mesmo ela estando em um ambiente que as pessoas não valorizam minimamente aquilo que ela faz, né? Eu acho que é difícil a gente imaginar isso. Sim. Até ia ser estranho essa pessoa falar, não, é verdade, eu sei tudo, né? Vendo que você tá no... Mas as ferramentas para lidar com as adversidades na vida adulta têm relação com com o que ela foi construindo ao longo da vida, né? Então, claro, numa situação desafiadora, nova, todos nós tendemos a ficar inseguros, né? Acho que até é saudável esse medo, essa insegurança inicial diante de alguma novidade que a gente se coloca ali se desafia e tem que trazer uma resposta. No entanto, as ferramentas que as pessoas têm podem ser diversas para lidar com isso, e acho que aí tem relação com
com a infância, com a adolescência, com as experiências pregressas, e o que foi ficando dentro de si como sentimento mais fundamental ali. Será que essa pessoa conseguiu internalizar uma autoconfiança, uma segurança em si? Se ela conseguir internalizar, ela vai lidar com as adversidades com um pouco mais de recursos. Essa é uma tendência, né? E você sabe que vocês estavam falando, eu lembrei de algumas perguntas que pais fazem, às vezes, quando a gente conversa, que é, não, mas meu filho não tem uma natureza um pouco mais insegura? Ele é mais dependente mesmo, né? E aí a gente vai vendo, por exemplo, eu tenho um afilhadinho que tem 6 meses, vai fazer 7 agora, hein, domingo. Aí é engraçado isso, que eu vou vendo a minha prima, que é a mãe dele, né, interagindo com ele e tal, e ela vai colocando, ela vai, não, nossa, ele parece tanto comigo e tal. Nossa, mas ele parece que tem já um temperamento. E tem, né? Temperamento todo mundo tem, todo mundo nasce com algumas predisposições, com alguma sensibilidade, né? Eu acho que isso, quando a gente trabalha com a infância, a gente já vê, quando a gente tem dentro de casa, mais ainda, né? Eu tenho 2 e eu consigo ver diferenças, assim, desde nascimento entre os 2, né? De uma maior sensibilidade ao seu afastamento, um choro um pouco mais sentido, um pouco mais contido, essas características, né, que aí no senso comum a gente escuta as pessoas falarem, ele tem personalidade, a gente chama de temperamento, né, na psicologia, que são sensibilidades, características, que cada indivíduo é único nesse sentido mesmo, né, e acho que a história filogenética que a gente estava falando é o que dá conta de explicar, né? A gente nasce sim com características e essas características obviamente vão sofrer bastante influência do nosso ambiente e isso vai moldar quem a gente vai se tornar, mas até a interação que você vai ter com o mundo vai ser permeada pelo seu temperamento. Se você é um bebê que chora muito mais, você vai ter um cuidador que vai precisar estar muito mais disponível, muito mais presente. Se você é um bebê que chora menos, você vai precisar de um cuidador que vai te pegar menos, que né, eventualmente vai te dar menos colo, vai te dar menos atenção. Então, a própria interação com o ambiente, ela vai ser permeada pelo que você já traz, né? Sim. Pelo seu temperamento, por características com as quais você nasce. É interessante pensar num olhar que a gente tem na psicanálise, né? Que a gente fala dos investimentos narcísicos dos pais, dos cuidadores nesse bebê. Então, quando você traz esse exemplo da sua prima, assim, essa fala que ela vai trazendo para a bebê dela, e que todos os pais fazem isso naturalmente, é positivo que se faça, elas tem a ver, claro, com o que o bebê manifesta, mas também tem a ver com a fantasia que essa família produz, né? Então, essa mãe vai dizer, olha como ele é a minha cara, ou olha como ele se expressa ou fica feliz quando eu ponho a música tal, que é a que eu gosto, né? Então, tem uma vontade de que o meu filho tenha características semelhantes a minhas, aquelas que eu valorizo em mim mesma. Então eu falo, nossa, toda vez que eu coloco a musiquinha aqui do Chico Buarque, meu filho faz um sorrisinho e dança. Nem sei se ele fez o sorrisinho e dançou, mas eu interpretei dessa forma, né? Tem alguma coisa de que a interpretação do adulto vai imprimindo nessa criança algumas características. E enquanto bebezinho, as manifestações dele são pequenas, né? Então é aquilo que a gente chama de sorriso, mas ainda nem é exatamente um sorriso. Mais um balbucio, né? Mexer o músculo. Um espasmo, às vezes. Espasmo, né? E aí o adulto já fala, meu bebê já sorri, eu já tá falando mamãe, e ele tá lá, né? Então a gente vai dando significados. E conforme esse bebê cresce, ele vai demonstrando mais o seu eu que está sendo constituído. Então vamos dizer ali que a gente está com uma criança de 2, 3 anos. Lembro muito da minha filha, que agora já está com 14, já é uma adolescente. Mas ali com 2, 3, 4 anos, até então eu podia colocar nela um pouco, pensando na roupa, né? A roupa que eu achava legal. Sério? E de repente... porque eu não consigo com a minha. De quantos anos? A minha vai fazer 4. Então, aí chegou um momento, eu tô dizendo aqui 4, mas a nossa memória vai ficando fora de tempo, né? E aí com 4 ela já dizia, eu não vou colocar esse vestido, eu não gosto de vestido. Bom, tá, e aí eu que tenho que me deparar com a minha frustração de que queria lá
vou caricaturar um pouquinho, né? Uma princesinha de vestido, e que ela diz, não, eu gosto de usar shortinho e gosto desse lookzinho. Ah, então se eu vou dando espaço para ela ser o que ela quer ser, eu estou contribuindo para a saúde mental e para o desenvolvimento dessa unicidade, né? Diz que é só dela. Então, acho que os pais têm esse investimento narcísico importante no início da vida, mas tem que dar espaço, né? Então, o pai quer que o filho seja jogador de futebol. Aí põe na escolinha de futebol. Daqui a pouco o menino mostra que ele não só não é muito bom naquilo, como não gosta. Ele quer fazer outra coisa da vida. E aí, poder dar essa abertura para que a criancinha consiga reconhecer o que ela gosta, experimentar e ser incentivada nesse lugar também da diferença, né? Constituir a diferença, é super complexo. E acho que a gente fala das mesmas coisas com outros termos, né? No fim das contas, quando a gente vai, né, trabalhar com as famílias, muitas vezes a gente vê isso, né, acontecendo, e o que a gente entende é o pai reforça comportamentos do filho que se aproximam daquilo que ele gosta e entende que ele quer, né? Mas aí você foi falando e eu fiquei pensando no oposto também, que é um problema, né? Quando a criança apresenta comportamentos que não são os comportamentos que o pai gosta de ver, e aí o pai muitas vezes usa do argumento do ser parecido com, né, para conflitar, para brigar, né, ali até na parceria. Então, olha, ele faz isso aqui igualzinho o pai, né, e isso é ruim, e daí rotula muitas vezes. Então, a gente, né, às vezes tem que fazer esse manejo de entender, bom, ele está fazendo isso por quê, né? Vamos entender o contexto, vamos entender a situação, o que está produzindo isso. Muitas vezes é o próprio pai, que talvez é parecido, que daí reforça aquilo, mas aquilo é uma característica que a mãe não gosta, e aí vai punir e vai, enfim, né? E vira fonte de conflito. Então, entender o que está acontecendo ali, né? Entender de contexto de manutenção de comportamento, de reforço, né? Entender da dinâmica do que é... Reforço nada mais nesse sentido do que uma relação significativa que você estabelece com o sujeito. É só porque às vezes o pessoal ouve reforço e acha que a gente dá bala para as pessoas. Né? Então... Não, é isso, né? Responder afetivamente, né, ao outro e valorizar certos aspectos em detrimento de outros, né? Então, muitas vezes, quando a gente, né, recebe uma família no consultório, é com isso que a gente vai lidar, né? Com uma família que vê as semelhanças com valor, né? Ele gosta de Chico Buarque como eu gosto, e também vê as semelhanças como problema. Ele é teimoso como o pai, né? E aí a gente vai ter que entender, bom, da onde vem isso? Tem a questão do temperamento? Tem, mas o que essa família está fazendo que está, né, privilegiando que esses comportamentos aconteçam? Então, limpar um pouco esses rótulos, né? Olhar para a dinâmica, olhar para a relação. Não, eu pensei, lembrei um negócio nada a ver agora, mas eu acho que dá um exemplo, assim. Quando eu era mais novo, eu lembro que a minha mãe falava assim, nossa, você tem o pé igual ao do seu pai. O pé. O que fez com que eu, quando criança, começasse a olhar com frequência pro pé do meu pai. Então, saber se era um elogio ou se era Exato. Então, se você fala de um temperamento, provavelmente você vai começar a prestar mais atenção a esse aspecto, e aí, porque aí começa a vir umas fantasias, assim, que os pais, eu acho que às vezes tem, que não, o pai é agressivo, então a criança é agressiva. Né? Sim. E aí, peraí, né? Acho que não é tão ipsis literis assim, sim, né? Sim. Não é um pouco, porque pode ser que ela tenha ali uma predisposição, mas mais do que isso, o pai é agressivo, ele deve ser agressivo na frente do filho, então ele também mostra uma forma de se relacionar com o mundo e ensina pelo exemplo, né? Ou ele é agressivo com o filho, e ao ser agredido, eu respondo com agressividade, porque essa é uma resposta que a gente tem da agressão. Então, por isso que é muito difícil a gente falar de onde vem o quê, né? Voltando para a tua primeira pergunta, o que acontece na infância impacta, certamente, mas de que jeito a gente não consegue fazer essa matemática, né? Porque, tem o temperamento? Tem, mas aí numa situação como essa, é o pai dando exemplo, é o pai reforçando, é o pai produzindo um comportamento agressivo em resposta. Então,
sim, né, é toda essa complexidade com a qual a gente vai ter que lidar. Pois é, complementando isso, é aquilo que eu falei agora há pouco, que nunca é uma relação causa e efeito. Exato. Então, às vezes, as famílias chegam para procurar psicologia com essa ideia de que, bom, meu filho ficou assim por culpa de tal situação. E aí, essa tal situação pode ser a escola, o a evento professora, traumático, o evento, o pai, o padrasto, né? Pensando nas diversas configurações familiares, trazer a culpa como se fosse de um só, também é um mecanismo de defesa, né, para essa família. Vamos dizer que essa mãe veio procurar e está dizendo que é tudo culpa do pai. Ela está se defendendo de não dizer que, bom, é uma dinâmica aqui, são multifatores que podem estar influenciando no que essa criança está trazendo como um comportamento preocupante, como uma emoção que está chamando atenção. Então, claro que a imitação tem um papel fundamental, né? Não sei se vocês viram recentemente um videozinho muito fofo de um bebê de uns 2 aninhos assistindo um jogo de futebol com o pai. E aí sai um gol na televisão, essa criança ainda não entende direito quem que é o time que ela deveria torcer. E aí ela faz um movimento de comemoração desse gol. Ela olha pro lado e o pai tá assim, no sofá, se lamentando com a mão na cabeça. Ela já muda imediatamente a reação dela e faz a reação do pai. E é uma fofura ver que a criança vai imitando. Esse é um jeito de aprender, né? E ela imita pessoas que ela admira. E depois ela vai criando o seu próprio repertório, né? Mas a gente vê os traços, esse jeitinho que vai ficando muito parecido. Acho que a gente vê na nossa atuação clínica, mas ainda mais dentro de casa, né? Aquela coisa que é parecida. E quando você trabalha bastante com parentalidade, né? Você estava trazendo essa questão do casal, né? Da dupla que cuida. A gente vai falando pai e mãe, mas assim, não necessariamente, né? Uma dupla que cuida, às vezes é um trio. E quando tem algum conflito entre os pais, que lugar que essa criança está colocada? Acho que essa é a preocupação, né? Porque quando ela fica assim, as características boas dela são vistas por um dos seus cuidadores como eu que produzi. Então a mãe diz, ela é esse lado dela mais paciente, mais tranquila, é eu que puxei. E tudo que ela tem de ruim puxou do pai. Só que esses dois estão brigando entre eles, o conflito é do casal, e a criança vai ficando num lugar muito difícil, e ela vai sacando, né, que sem dúvida, de modo consciente ou inconsciente, ela vai vendo onde ela tá, e vai fazendo uso disso, e vai ficando muito refém, né, ela deixa de ser vista como um sujeito, e ela vira um objeto dessa disputa desses pais. E quando tem um conflito mais grave, e que pode ser com divórcio, sem divórcio, né, eu acho que a questão é menos o divórcio em si não traz problemas, desde que seja feito de uma maneira em que a criança siga sendo respeitada e cuidada. Desde que as duas pessoas entendam que acabou o casamento, mas continua a parentalidade. A parentalidade conjunta, continua sendo, exato, né? Não, sem dúvida. Essa é uma configuração que é frequente de aparecer, né? O problema é trazido como o problema da criança ou do adolescente, né? Então vem em busca da terapia para aquela criança ou para aquele adolescente. E quando você vai entender a dinâmica familiar, muito do problema está sendo mantido exatamente por conta desse lugar em que eles estão de disputa, né? Então tudo que a criança ou o adolescente faz que reafirma aquilo que eu acredito que é um problema do outro, eu reforço. E do lado de lá também, né? Essa é uma dinâmica bastante frequente mesmo. E aí começa a alienação parental, muitas vezes, né? Nesse processo. Sim. Enfim, eu acho que a alienação é um tema que dá pano para manga para a gente, né, falar, inclusive, de como ela tem sido usada, essa lei. Mas certamente, assim, né, a disputa, muitas vezes, quando coloca a criança ou adolescente ali no centro, né, de uma guerra, de quem tá certo, de quem tá exercendo a melhor parentalidade, porque isso também é uma disputa que acontece, né, eu faço melhor, eu cuido melhor, você vai reforçar tudo que tiver de comportamento que afirme que o outro tá fazendo errado, né. E aí é um convite que a gente tem que fazer, é muito difícil muitas vezes, mas para que esses pais façam aí uma psicoterapia parental, né? Que parentalidade é essa que você está exercendo, de que maneira e por quê, né? E o que precisa mudar aqui para você efetivamente mudar o que está acontecendo com essa criança. É isso mesmo. E eu acho que toda terapia com criança e
em alguns casos também com o adolescente, inclui necessariamente os seus cuidadores principais. Então, alguns pais às vezes nos procuram com uma ilusão de que a gente vai resolver o problema. É só levar uma vez por semana para a sessão e que a gente vai resolver. E aí a gente começa a convocá-los também, não como informantes, mas como participantes do processo. Exato. Isso quer dizer que eles vão ter que falar sobre si, como que eles foram lá no lugar de filhos quando eles eram pequenos. Perfeito. O que está dando o que está em jogo quando eles estão exercendo ali a sua função de cuidado. Enfim, vai mexer, vai mobilizar. E nesse momento, algumas famílias se entregam e é uma delícia, e a gente consegue fazer um trabalho que tem resultados positivos ali para todos, e tem algumas que recuam e dizem, não era isso, eu não estava querendo me pensar, estava querendo só que você resolvesse a queixa da escola que meu filho está desobediente, algo assim. E daí a gente não avança, né? Eu brinco em sala de aula que é o mito do psicólogo assistência técnica, né? Que muitos pais trazem os filhos, né, um pouco com essa intenção, né? De, olha, eu deixo aqui o meu celular, eu deixo aqui quebrado, amanhã eu venho buscar ele prontinho, né? E eu falo, não, isso não funciona, né? Exatamente porque a relação ela é tão próxima, né? A gente falou dessa construção lá na infância, e na infância quem tá perto, quem tá junto, são os cuidadores, né? Então, muito dessa relação do problema que está sendo apresentado, seja de desempenho escolar, seja de alguma questão emocional, ele tem a ver com o conjunto ali das pessoas, né? Então não dá para ser assistência técnica. E aí quando eu vou atender os pais, eu logo de cara faço a proposta, você falou, eu fiquei pensando, né? Tem famílias que de cara aceitam e tem famílias que ficam muito resistentes, porque eu já falo, olha, eu quero uma sessão com os dois, depois eu quero sessões individuais, em que cada um vai me contar um pouco da sua história de vida, porque a sua história de vida, quem você foi como filho, impacta na sua parentalidade, certamente, porque é disso que a gente está falando mais uma vez, né? Então, tem pais que, né, que legal, né, que interessante, e topam e vêm, e o trabalho flui, é ótimo. E tem pais que ficam com uma certa resistência, né? Não, o problema está aqui nessa criança, né? Como é que você não vai resolver? E esse é um convite que é necessário e é difícil porque tem receptividade ou não, né? Mas é fundamental. Sim. É interessante porque a gente teve um episódio aqui no Pareamento que a gente conversou sobre educação, né? E impactos da tecnologia na educação e tal. E uma das coisas que a gente falou é sobre essa responsabilização do aluno, por exemplo. E que a gente observa também nessas relações familiares, né? E parece que nem você estava falando da cultura, parece que é um movimento mais amplo de você responsabilizar excessivamente o indivíduo e colocar o problema só ali, sem você entender a tua participação no processo, né? Perfeito. Enfim, inclusive vou deixar o link desse episódio para quem quiser ouvir e tal, no card aqui que você estiver assistindo no YouTube. Falando nisso, né, de envolver os cuidadores no atendimento da criança, vale dizer que a gente também envolve a escola, o centro de convivência que essa criança frequenta no contraturno, se for o caso. A gente precisa conversar com os adultos que estão com elas no dia a dia para a gente pensar numa estratégia um pouco mais conjunta ali de cuidado e atenção. E como você disse, né, então, tirar o foco apenas na criança, para que quando a gente tem queixas de dificuldades de aprendizagem, né? Então, precisamos mexer nas escolas também. Será que o que aquela escola está promovendo está sendo compatível com a necessidade das crianças, que são tão diversas hoje em dia? Será que não estão exigindo algo que aquela criança não dá conta? E se uma não dá conta, vale a pena repensar todo o processo ali de escolarização, ou aquela turminha como um todo. Então, a gente também tem essa entrada nas escolas e nos outros lugares que a criança conviva, fala com a avó, se é a avó que ajuda lá no cuidado, com quem tiver, se é uma criança que está institucionalizada num SAICA, né, que é um serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, a gente também vai falar com as cuidadoras que estão ali. Então, a criança nunca está solta, ela não está avulsa no mundo, e a sua constituição psíquica, o seu eu, está atrelado a esse cuidado que ela recebe, e que vai alterando
claro, né, o tipo de cuidado, a intensidade do cuidado, dependendo da fase da vida dela, né? Então, a gente está falando aqui da infância, sabemos que tem infâncias distintas e também tem a idade que pode exigir ou demandar um tipo de cuidado diferenciado. E isso é um desafio enorme para os pais, né? O exercício da parentalidade é assim, é um desafio, é uma delícia, né? Daí eu falo aqui mais a condição de mãe, mas é muito desafiador, porque as crianças mudam muito, sim, da nossa perspectiva, muito rapidamente. Isso. Em um ano muda tudo. Eu falo para os meus filhos, eu estava gostando tanto daquele desenho que a gente assistia, e agora vocês não gostam mais, o que eu faço com... Eu vou assistir sozinha. Porque parece que a gente... é bom, né, quando a gente vive junto com a criança e compartilha do prazer, por exemplo, de assistir lá a Dora Aventureira, aí eles largam a Dora Aventureira, você fala, nossa, é um luto, né, um luto pela criança que está crescendo, um luto pelas coisas que a gente tinha se apegado e vai tendo que mudar, e é necessário que a gente consiga, então, no lugar de pais, né, de adultos cuidadores, fazer essa transição, porque isso que vai contribuir para o desenvolvimento da criança. Se eu cuidar igual de uma criança de 6 e dessa mesma criança quando ela tiver 10, tem algo aí que não está muito legal, faltar, né? Eu acho que a flexibilidade comportamental talvez seja, né, a base de uma parentalidade mais bem exercida, né? No sentido de você estar sempre sensível ao que é a necessidade daquele momento, a quem é aquela criança, ao que está importante para ela, agora adolescendo, né? Como é que vai ser e né, quais são os assuntos que eu vou ter que trazer, né? Tem tópicos a serem conversados que não existiam antes, né? Então, e acho que é isso, né? Trazer o pai para se pensar nesse papel é uma atividade que eu tenho gostado muito de fazer, né? Quando a gente estava falando aqui, né? Que eu tô trabalhando mais com parentalidade, eu tenho trabalhado muito com pais nesse lugar mesmo, né? De se entender ali nesse papel, né? Nessa função que nós comentamos no começo, né? Como mães, acho que talvez é o papel mais difícil de desempenhar, né? Na vida. Então, eu acho que uma psicoterapia voltada para isso, ela tem uma super função. Porque vão ser os lutos que a gente vai viver ao longo do crescimento dos filhos, habilidades que a gente vai ter que ter em certos momentos e deixar de exercitá-las em outros, né? Você sabe que vocês estavam falando, você falou do Saika e você falou dos lutos, né? E aí me ocorreu uma situação que eu ouço com certa frequência, que por exemplo, famílias que não têm um vínculo de sangue, né? Que eu vejo muita gente eventualmente tendo, nossa, mas aí não é filho, ele vai cuidar do filho dos outros e tal, né? Mas o vínculo afetivo, ele acaba se construindo e tudo mais, né? Então, mas a gente muitas vezes vai vendo que essas crianças vão acabar entrando depois no projeto de família, né? Quais desafios que vocês acham que existe quando a gente tem uma situação como essa? Porque você vai ter uma história pregressa, e aí depois você vai ter esse desenvolvimento dessa criança ali dentro. E aí você vai ter os pais que vão estar ali, nossa, mas não tem o meu olho, né? E aí, o que vocês acham disso? Não tem o seu olho, mas fica parecido. Eu já atendi algumas crianças, né, de famílias que adotaram, e é muito interessante isso, porque imita, fica parecido, inclusive, né, fisicamente. Mas fora esse aspecto, eu acho que daí vão ser várias questões que vão ser postas, né? Eu acho que tem da mesma maneira que existe um temperamento de uma criança que nasceu naquela família, vai existir o temperamento daquela outra criança. Talvez você não tenha tido acesso a esse temperamento desde o nascimento, mas você vai ter acesso ali no momento que a criança chega e vai conseguir entendê-la a partir de sensibilidades, de predisposições e etc. E, né, a gente que trabalha com saúde mental, com emoção, né, com olhar para relações, a gente vai entender que a gente vai poder, a partir das relações que são estabelecidas ali, trabalhar certas coisas que possam se apresentar como questões para aquela família, né? Eu acho que aí abre-se uma infinidade de possibilidades, né? De olhares e de trabalho. Acho que nada do que a gente falou muda. Talvez, né, o que você está
está falando tem um pedaço da história que eu não tenho acesso, mas a gente também não tem acesso a toda a história da criança que nasceu ali, né? A criança vive as experiências dela, a criança tem o mundo dela, tem outras relações para além da família. Então, eu acho que a gente só amplifica, talvez, um tanto disso, mas o restante acho que se mantém, né? Tudo que a gente falou aqui segue valendo. Concordo com isso. Acho que é um pouco, bastante parecido, assim, tudo que a gente falou até aqui. O que poderia ser bem interessante, que a gente vê algumas situações pontuais, é quando esse SAICA, só esclarecendo aqui, porque eu não sei se todo mundo tem familiaridade, né? O que a gente chamava de abrigo, hoje o nome mais adequado é o SAICA, que é esse serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Então, aquela criança que não está sob o cuidado de pais ou de familiares, ela fica nesse SAICA, que é nesse abrigo, e por vezes aguardando ali para uma possibilidade de adoção. E é muito legal, eu já conheci alguns projetos de que essas cuidadoras do SAICA, e mesmo cuidadoras de creche, né, passam por uma formação que é muito pautada no apego e em construir com essa criança uma relação de cuidado que vai além do cuidado básico da alimentação e higiene, mas em construir mesmo uma afetividade, uma amorosidade que essa criança tenha uma cuidadora de referência, embora tenha uma equipe que está ali. E isso funciona muito. Eu estou lembrando de creches, né? O que as creches recebem? Crianças a partir dos 4 meses. Então, as famílias precisam trabalhar, deixam a criança lá com 4 meses e a criança passa 8 horas por dia nessa instituição. Se essas funcionárias da creche, essas cuidadoras, tiverem essa noção do quão importante é o vínculo que elas estabelecem com esse bebê, então não é uma questão de trocar fralda, é também, né, obviamente, Claro. mas é trocar fralda enquanto conversa com a criança, fazer aquela vozinha, e vendo característica, a hora da naninha. Cada criança tem um jeitinho, né? Uma gosta do paninho do lado, outra gosta no colinho, a outra, se você colocar lá num bebê conforto, vai bem. Então, essas profissionais, elas têm essa habilidade, acho que um pouco por habilidade mesmo que já vem anteriormente, por isso acho que elas vão para esse trabalho, mas também elas precisam ser formadas para não perderem não perderem a ideia da importância desse tipo de construção de vínculo, né? Então, cuidar das necessidades básicas não é suficiente para o desenvolvimento da saúde mental dessa criança. Então, quanto mais essa criança teve experiências, voltando lá para a história do abrigo, positivas ali, claro que ela é uma criança que pode ter sofrido alguns traumas. Primeiro, a gente não pode ter certeza absoluta, né? Porque, por vezes, até uma mãe que tem um bebê e coloca ela para adoção, assume que não pôde cuidar, isso é uma forma de cuidado. Assim, eu não vou dar conta de cuidar desse bebê, logo vou deixar esse bebê aqui. Isso pode ser interpretado como cuidado e não como abandono. Sim. Então, mas vamos dizer que essa criança passou por situações ali de violência, de negligência, alguma coisa assim. A gente entende na psicologia, na psicanálise, que esses traumas, essas vivências negativas podem ser ressignificadas no futuro. Quer seja, nesse exemplo, né, quando ela for adotada e tiver um lar ali suficientemente bom, e na vida adulta também, né? Quando a gente estava falando quais são as consequências do que acontece na infância para a vida adulta. Se a pessoa passou por experiências negativas no passado, isso não está eternizado como agora para todo sempre essa pessoa vai ser infeliz ou vai ter uma dificuldade absoluta nas suas novas relações. É como se fosse um machucado, fica uma cicatriz, mas a gente pode fazer alguma coisa com isso. Então, tem uma elaboração possível, tem uma ressignificação daquilo que aconteceu. Se a gente trabalha com psicologia, a gente acredita nisso, pois né? Que numa terapia na vida adulta, e por isso a terapia parental faz sentido também, né? A gente pode ganhar consciência de certas coisas, a gente pode revisitar certos eventos e a gente pode manipular ali o nosso ambiente, o nosso contexto, de modo a lidar e produzir mudanças, né? Se a gente não acredita que exista a possibilidade de mudança, a gente nem estaria aqui, né? Trabalhando com o que a gente trabalha. A nossa profissão surgiu para isso. Exato. Né? A gente ajudar as pessoas a lidar com as dificuldades delas. Exato, não é fazer com que não haja, não tem como, né? A gente evitar que as dificuldades aconteçam, mas poder manejar e contribuir para que essas dificuldades possam ser ressignificadas e produtoras de outros caminhos, outros percursos. Eu estava lembrando rapidinho de uma situação
As escolas de educação infantil, às vezes, trabalham com propostas de trazer a história de vida da criança, né? Então, traga suas fotinhos de quando você era pequena, vamos fazer aqui um albinho, porque a criança está ali construindo a sua linearidade, tentando entender de onde que veio e tal. E num caso específico que eu soube, uma criança era adotada e tinha sido adotada por volta dos 5 anos e não tinha registros fotográficos e poucas narrativas sobre como tinha sido a vida dela. E aí a proposta com essa família foi especial, né? Essa família adotante, de que eles pudessem construir uma narrativa conforme eles imaginavam. E aí eles começaram a fazer rodinhas na casa para construir essa história pregressa sem certeza absoluta, porque afinal de contas, certeza absoluta nem existe, né? Sim. Mas aí não tinha foto, e aí elas foram, e disse que ficou lindo, e foi lindo para a própria família e para os demais. Que a história que a gente conta e que a gente narra, ela é construída simbolicamente muito mais do que objetivamente. Sem a menor dúvida. Até porque a criança elabora boa parte do mundo dela na fantasia, né? Então, assim, o que ela vai reproduzir lá na frente pode ser uma parte do que ela viveu e pode ser totalmente o que ela viveu só na cabecinha dela, né? E você tá contando isso, acho linda essa história. E pegando só o gancho para dar um exemplo dessa coisa da fantasia, a minha filha agora ela vai fazer 4 anos e ela tá numa fase que ela pergunta muito pra gente da nossa infância. Ela fica falando, mamãe, me conta uma história de quando você tinha 3 anos, me conta uma história de quando você era bebê. Legal. E eu acho que, né, você falou isso e me veio isso à cabeça, porque provavelmente a elaboração dela, da história dela, vai ter elementos do que eu tô contando pra ela que foi a minha história, porque a criança, né, a criança vivencia dessa maneira. E que lindo, né, poder fazer isso. Sim. Gostei da tua história. Muito legal. E aí, eu acho que um outro desafio, né, que a gente vê hoje é, por exemplo, da mãe solo, pai solo. Né? Acho que a gente tem muito mais mães solos do que pais solos, infelizmente, por várias condições. Uma realidade do nosso país, né? Um número altíssimo. E também algumas vezes por opção, né? E o que eu acho ótimo também, porque, poxa, né, a pessoa tem essa possibilidade. Mas aí, muitas vezes, nesse processo, o pessoal fala assim, nossa, mas aí não, eu preciso da figura do pai, eu preciso da, né? E será que você realmente precisa da figura, de uma figura que seja masculina, ou seria, ou isso vem de uma noção muito mais antiga de que não, o homem é o cara que vai colocar autoridade, a mãe é que vai acolher as dificuldades. Né? Será que não fica um pouco associado a isso? Sei lá, o que vocês pensam? Acredito que sim, acredito que está muito associado ao que a gente entende que são os papéis de cada um, né, dentro ali da parentalidade. Enfim, não vejo uma razão para a gente perpetuar essa ideia, né? Então tá faltando alguma coisa para essa criança que tem 2 mães ou que tem só uma mãe, porque não tem a figura do pai. Primeiro que é isso, se a gente entende que é um desempenho de papéis e ela vai ter modelo de papéis ali importantes para aprender como se, né, desempenhar em certas atividades, hoje em dia está muito menos segmentado, né? Isso aqui é da mulher, isso aqui é do homem. A mulher trabalha, o homem trabalha, a mulher cuida, o homem cuida, a mulher, enfim. Então, eu acho que vai muito mais da gente entender, né? Se existe alguma falta de algum tipo de repertório ou de alguma coisa que a criança precise aprender, não por conta da falta de uma figura masculina, mas porque precisa aprender a desempenhar algum papel que não está aprendendo, a gente pode cuidar disso. E independente de qual seja esse núcleo familiar. Com um pai e uma mãe, com 2 mães, com uma mãe só, com um pai só, com 2 pais. Né? Exato. E hoje você tem, né? Difícil cuidar de uma criança sozinha, né? Então, a rede de cuidados... Impossível. É impossível, exatamente. Tem aquela frase de que é preciso uma tribo para cuidar de uma criança, que eu acho que é bem... ela retrata, né? Realmente uma pessoa sozinha não vai conseguir cuidar da criança. Então, a mãe solo, que ela possa ter parcerias, né? De amigas, família, instituições que contribuam para que aquela criança se desenvolva com um número maior de referências. E
essa coisa da função, né? O pai, a mãe, né? Uhum. Eu acho que a gente ainda está com os resquícios de uma sociedade patriarcal em que os papéis eram divididos dessa forma, como vocês já colocaram. Toda criança precisa da função limite. E tem alguns escritos um pouco mais antigos, da psicanálise inclusive, diziam que essa função limite era a função do pai ou função paterna. Não, né? A função limite pode ser exercida por qualquer pessoa. Mas certo que a criança precisa de alguém que exerça isso. Quem que vai fazer? Pode ser a mesma pessoa que dá. Geralmente a mesma pessoa consegue fazer as duas coisas, né? Assim, dar limite e dar o carinho. Então, a mesma mãe que acabou de dar uma bronca na criança é a que vai pegar no colo porque essa criança tá chorando por causa da bronca que acabou de levar. Exatamente. Então, não acho que seja necessário. Tem um livro muito bacana que chama Manifesto Antimaternalista, da Vera Conelli, recente, e que ela vai falar bastante sobre isso, de que não é a mãe que nasceu com dom, nem o pai que nasceu com a função da lei, né? Essas funções são exercidas por pessoas independente do gênero. Isso, são papéis sociais e como tais tem aí um aprendizado, né? E podem ser aprendidos por quaisquer figuras. E acho que, né, você traz um ponto que é super importante. Acho que essa noção vem da nossa noção ainda muito patriarcal e de que a mulher exerce o cuidado, né? E acho que também a gente precisa quebrar isso nas famílias que têm o pai, né? O pai não é a figura que só chega para dar bronca e vai embora. O pai é a figura que também vai exercer cuidado e precisa exercer esse cuidado, porque uma coisa que a gente tem em várias das famílias, né, que a gente conhece, atende e convive, é a sobrecarga materna. Sim. Né? Ainda existe muita família em que a mãe desempenha única e exclusivamente todas as funções relacionadas ao cuidado e é muito pesado. Não é trabalho para uma pessoa, é trabalho para uma tribo, né? Então, acho que quebrar com esses paradigmas em todos esses pontos que você trouxe, né? Tanto da família que não tem a figura do pai, quanto na família que tem a figura do pai, mas o pai é ausente. Acho que a gente precisa repensar, de fato, né, o exercício do cuidado. Eu lembrei de uma coisa que são as legislações, elas também precisam ser modificadas, né? Quando a gente lembra da licença maternidade, a licença paternidade... Não existe licença paternidade, né? 5 dias você nem chegou em casa, você ainda está, né, em outro planeta. Justamente. Então, algumas empresas estão adotando essa política de uma licença parentalidade, né? Que faria muito mais sentido, mas a gente ainda tem uma lei que obriga... que garante o direito da mulher em 4 meses e do homem em 5 dias. Então, a gente ainda tem muito a avançar, né? Não dá para dizer que as relações de gênero no cuidado da criança estão igualitárias. Ainda temos muita coisa para fazer. Mas sim, temos situações hoje muito menos fechadas nesse modelo que a gente pode chamar já de antigo, de que a mãe cuida e o pai dá bronca ou o pai traz o dinheiro para casa e não lida com nada, né? Não conhece a escola, as professoras da escola. E depois nas escolas também me chama a atenção isso, né? Você vai na reunião de responsáveis, muitas vezes a professora ali se refere às mulheres apenas. E tem lá 2, 3 pais que estão, né, interessados ali em romper com essa lógica mas a gente ainda perpetua. Se sentem excluídos. Acho que a gente ainda tem isso muito arraigado, né, na sociedade. Estamos caminhando, mas acho que tem um processo. Né? Só da gente estar pautando isso, né, eu já acho que temos um avanço, mas ainda tem um caminho enorme para percorrer. Porque é isso, se você não consegue, por exemplo, se a mulher vai ter 6 meses, 4 meses, né, de licença, é muito mais fácil ela começar a sentir sobrecarga, até porque a relação que ela vai começar a estabelecer, ela que vai saber onde é que estão as coisas. Exato. Porque ela tá presente. Né? E aí depois vai chegar o cara lá, onde é que tá tal coisa? E aí, ai meu Deus, já tenho que cuidar de tudo. E aí você vai sentindo esse sentimento de sobrecarga, né? Eu acho isso muito, muito importante. E aí, eu tô cheio de merchan hoje de episódio, né? Porque a gente teve aqui um episódio que a gente discutiu o relacionamento abusivo. Porque aí você começa a ter uma diferenciação muito grande, e aí sim uma sensação de... E aí é um prato cheio pra você começar a ter um abuso dentro de uma relação. Claro, não é ipsis literis que a gente tá falando, mas é uma condição que favorece em certa medida, né? Sem dúvida. E, gente, eu acho... Tem um ponto que vocês colocaram que é de limite.
E tem uma coisa que eu acho que hoje em dia é difícil, que é você conseguir separar claramente o que é afetividade de como você coloca limite. Às vezes as pessoas acham que colocar limite é você gritar com a criança, você bater na criança e tal. E não necessariamente, né? E você pode conseguir colocar limite de maneira afetiva, ou não. Sem sombra de dúvidas, acho que esse é o ponto a bola da vez, né, nas discussões aí de fóruns de internet em relação à parentalidade, né? Ah, então hoje em dia a gente tem que ser permissivo. Não. Existe uma confusão muito grande e eu acho que vem um pouco da nossa... do nosso novo olhar para as emoções, né? Acho que quando a gente fala de acolhimento emocional, validação emocional, a gente não está falando de você permitir comportamentos, né? E acho que nós da análise do comportamento, até puxando um pouco a brasa aqui para minha sardinha, a gente consegue falar disso de uma maneira operacional que facilita para as pessoas entenderem. Então, uma coisa é a maneira como eu me comporto, uma coisa é a maneira como eu me sinto. O sentir, a emoção, ela nunca está errada, né? Porque o que você sente é uma resposta a alguma coisa que aconteceu, né? Então eu tô triste, eu tô feliz, eu tô com raiva, eu tô brava, eu tô... Enfim, qualquer que seja a emoção que você tá sentindo, ela é produto ali de um evento, não né? pude tomar o sorvete, claro, eu vou ficar frustrado. Exato. Né? Existe ali um sentimento que é originado nessa situação. Aí, quando você fala, a gente tem que acolher o sentimento, é a gente dizer... Tá tudo bem sentir isso, não tem problema sentir isso não tá errado, sentir isso faz parte da vida, é normal sentir, olha só, você tá sentindo isso porque aconteceu tal coisa, né? Você pode inclusive ensinar a relação, né, para a criança de causalidade, ela começar a ter noção, né, de onde vêm as emoções dela. Agora, disso para... Então, tá bom, pode tomar o sorvete, é um pulo muito grande, né? Então, a gente vai manter não, o sorvete agora não, a gente vai almoçar, a gente, né? Sorvete a gente vai deixar para depois, sorvete não é uma coisa que a gente come todo dia, né? A gente tem que cuidar da alimentação, mas eu posso acolher a sua tristeza por não ter o sorvete, né? Uma coisa é o comportamento que você vai permitir da criança, outra coisa é a emoção que você vai acolher dessa criança, né? E aí eu acho que vem um pouco essa ideia de, mas se eu tô falando para ela, tudo bem você sentir isso, vem cá, posso te dar um abraço, eu tô mimando, eu tô, né? Não, a gente tá só dizendo para ela que emoção é permitido. E isso é a base da educação emocional que vai fazer com que essa criança lá na frente seja um adulto que consegue sentir as coisas e lidar com as coisas que sente, né? E não precisa ficar fugindo de emoção, não precisa ficar encontrando subterfúgios para lidar com uma situação que é altamente natural e esperada, né? Que é o se emocionar. Apoio, né? Exato. Então, eu acho que essa é uma confusão importante. Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que ela é bem presente, né, para quem trabalha com parentalidade. Sim, e limite é cuidado, né? A gente não está deixando ao contrário, a gente está cuidando quando a gente diz isso pode, isso não pode. A gente está apresentando para essa criança também como que o mundo funciona. Não é porque nem adulto vai poder fazer o que quer, né? A gente é regido por regras sociais, por leis e que a gente compartilha. Então, tem algumas situações que não dá. Posso hoje dormir ir dormir mais tarde? Essa é o que está em voga em casa, né? Que eles estão adolescendo. Então, posso dormir mais tarde hoje? Bom, que dia é hoje? Quarta-feira? Quarta-feira não dá, porque quinta-feira tem que acordar cedo, tem escola, tem que dar conta das atividades do dia inteiro. Sexta-feira? Bom, pode ser, vamos pensar. Então, sexta-feira é o dia que pode dormir um pouco mais tarde. Mas você é a pessoa mais chata do mundo, ok, entendi que você tá bravo, entendi que você tá brava. Acho que isso é validar e dar nome, né? Ajudar a criança a nomear aquilo que ela tá sentindo. E vai ter cara feia, acho que as crianças mais velhas, né, pré-adolescentes começam com isso, bate porta, fica brava, fica, tudo bem. E quando é menorzinha, não é fica, e acho que até maiorzinha também, né, não é fica tudo bem e passa 3 horas isolada, não, daqui a pouco a gente vai lá e diz, puxa, e aí? Vamos lá fazer outra coisa? Não, mas você não vai deixar, não. Aquilo já tá combinado. Isso não vai ter, isso, né? Você vai ter que dormir no seu horário. Mas vamos lá agora fazer uma coisa juntos? Vamos conversar? Fala um pouco mais sobre como você se sente. Acho que isso vale para todas as fases da vida, com a temporalidade ali adaptada. Acho que quanto menorzinha a criança, mais apoio ela vai precisar de imediato. Maiorzinha, ela tem um pouquinho de repertório para poder ficar um pouquinho sozinha com aquela raiva e, em seguida, a gente vai dar o apoio. Mas o limite é essencial.
como se dá o limite é o que a gente pode debater, né? Isso. E como que a criança tá... ela pode falar? Então, deixa ela falar. Ela tá com raiva? Diz um pouco aí do que você tá sentindo. Então, dá escuta pra criança. A comunicação, né? A possibilidade dela se expressar é muito importante. Ela vai ficar chorando? Tudo bem, chorar é uma forma de se expressar que a gente, inclusive, valoriza, né? Não é pra engolir o choro, é pra chorar. Mesmo que, no lugar de adulto, a gente saiba que aquilo que aconteceu com ela... o que às vezes a gente que produziu, né? Porque o adulto que falou que não pode, que não deve fazer aquilo, que proibiu, aquele choro é válido para ela, né? Ela tá se sentindo muito mal. Então a gente vai acompanhar, contribuir, ajudar. E se tem mais de uma pessoa, isso também ajuda, porque por vezes esse adulto fica com muita raiva. A gente sente raiva das crianças, né? A gente sente raiva dos nossos filhos. E também é um sentimento permitido e pouco falado. Então pode falar que você ficou com muita raiva quando você deu uma orientação para sua criança e ela te confrontou, ou ela te desobedeceu, ou ela foi mal educada com você. Se tem um outro adulto lá, ó, me deixa eu, adulto, respirar aqui, você, outro adulto, vai dar o apoio que essa criança precisa. Porque eu não tenho condições nesse momento de fazer isso. Não, e você foi falando e eu fui né, pegando algumas partes do que você falou que eu acho que são, assim, essenciais, né? Essa coisa de nomear o que a criança está sentindo, quando é criança pequenininho, faz uma diferença enorme para a maneira como ela elabora, né? A minha filha vai fazer 4 anos e eu tenho um bebê de 8 meses. E a chegada do irmão é um evento, né, na vida de uma criança. É um evento difícil para ela. E aí, enfim, as tarefas de vida diária estão bastante complexas lá em casa, mas, né, até a questão do limite, a gente tem o que é negociável e o que é inegociável. Então, escovar os dentes e tomar banho é inegociável, né? A gente pode negociar se faz agora ou daqui a pouco, né? Com quem faz, se com pai ou com mãe, mas vai fazer, né? Tem que fazer. E aí teve um dia que tava muito complicado, ela não queria tomar banho, não queria tomar... Aí fomos pro banho, conseguimos dar o banho. Depois não queria escovar o dente, não queria escovar o dente, não queria escovar o dente. E fazendo, né, de um jeito a deixar o adulto com bastante raiva, aquele jeito, né, que arrasta, que briga, que derruba no chão, que, né. E aí saí de cena, como você bem disse, foi bem a cena que me veio à cabeça. Saí de cena, meu marido veio, tal, terminou lá de escovar os dentes dela, e aí eu consegui elaborar o que estava acontecendo. Foi um dia que o bebê tinha demandado muito, ele estava meio doentinho. E aí eu voltei com ela pro quarto e falei, meu amor, eu acho que o que você tá sentindo é ciúme. Sabe o que é ciúme? A mamãe e o papai estão dando muita atenção pro Dom esses dias e você tá sem atenção. Ela falou, e a gente tem um livrinho que chama Ciúme. Ela falou, mamãe, eu tô com ciúme. Ela muito rapidamente conseguiu se conectar com aquilo. E aquilo parece que deu pra ela um norte, né? Ela conseguiu ali entender o que estava acontecendo com ela. Ela falou, eu tô com ciúme. Eu tô com ciúme porque vocês... Aí ela começou a falar, ela começou a verbalizar tudo que ela tinha vivido e que ela não tinha gostado naquele dia, né? Sim, muito então, legal. A gente, né, retomando aqui o ponto, a gente não permite, né? O limite está dado e continua sendo dado, né? Ela teve que escovar os dentes, querendo ou não querendo, ela teve que tomar banho, querendo ou não querendo, porque isso é importante para a vida dela, né? O limite, ele tem um lugar de importância, tanto para a gente, né? Para a gente não se colocar em risco, para a gente conseguir manter a nossa saúde, quanto para o outro, para a gente estar no grupo, para a gente ser adequado, para a gente ter amigos, né? Para a gente ser alguém que consegue ser bem-sucedido nas relações sociais. Então, o limite, ele tem que existir. Mas existe uma parte da história que é como é que eu lido com aquilo, como é que eu estou me sentindo naquela situação. E isso é um outro capítulo, né? E a gente pode sim acolher, a gente deve dar ferramentas para a criança lidar com o que ela está sentindo, sem tirar o limite, né? São duas coisas separadas. E aí você foi falando de nomeação, né? Porque é isso, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com criança com transtorno opositor desafiador, né, que chegava com esse diagnóstico, às vezes eu questionava, enfim, mas tinha esse padrão de se opor com frequência, de ofender os pais, porque eu acho que uma das coisas, você estava falando ali, você é a pior pessoa do mundo, isso aí era diário, né, então, inclusive quando eu atendia tinha um menino que eu lembro, eu atendia ele acompanhando ele em tarefas escolares, ele chegava e falava assim, você é o pior psicólogo que existe, sabia? Eu vou denunciar você pro presidente.
E é isso, na verdade, qual que era o que ele estava tentando me dizer? Cara, é difícil estudar matemática. Sim, sim. Né? E aí eu acho que essa é uma dificuldade que eu vou vendo, porque os pais às vezes pegam essas palavras e aí, que nem você olhou e falou, tá, beleza, né? Minha filha falou ali de mim e tal. Cara, não é comigo. É a frustração que ela tá sentindo, Isso. né? E aí a Não hora... quer dizer que isso não bata em você. Exato. Né? Isso Exato. pega. Tem hora que você fala... Ai, Não, quando ele falou do presidente eu fiquei mais tranquilo, mas na hora que ele falou que você é o pior psicólogo do mundo, isso pegou, Claro, né? Assim, poxa, claro. eu tava em início de carreira, então... Tem uma insegurança. Nossa! eu sou mesmo o pior psicólogo. Eu preciso estudar mais. A minha filha já falou uma vez assim, eu não gosto mais de você, eu gosto só do papai e da vovó. Né? Aí você fala, ela tá nomeando o quê, né? Ela tá frustrada porque ela não tá fazendo o que ela quer nesse momento, mas falar que não bateu, que ela falou que só gosta do pai e da avó, bate. Né? A gente é ser humano, gente. A gente tem que escutar o que tá por trás daquela fala, né? Isso. Porque é isso, aí você começa a ver os pais às vezes ouvindo isso, ficam bravos com a criança e você começa a ter uma bola de neve, É isso. né? Porque aí você briga com a Vira um criança e não debate fala a assim respeito comigo. disso, Né? Ou o pai ou a mãe falam assim, então já que eu sou a pior mãe do mundo, nem vem me procurar. Então vai lá. E a mãe se coloca numa situação de igualdade. Uhum. Ou diz, você também é uma péssima filha. E pronto, aí aquela criança precisava ouvir uma outra coisa. A necessidade dela era de afeto, não era de rebate, né? E acho que esse é um ponto, assim, que toda vez que eu trabalho com as famílias, eu trago isso de alguma forma, em algum momento da conversa. O quanto o afeto, ele precisa estar presente, né? E precisa permear todas essas relações, assim. Acho que afeto número 1, assim. A criança precisa entender que ela é amada incondicionalmente, que ela vai ter... Mesmo quando ela está dizendo, você é a pior mãe do mundo... Você vai seguir amando, né? Você não ama ouvir isso, mas você ama aquela criança de qualquer maneira, né? Porque acho que isso é a base também para constituir aí um ser humano que tem autoconfiança, autoestima, né? Então, esse ponto do afeto eu acho que é fundamental, né? O adulto não gosta do comportamento da criança algumas vezes. Não gostei disso que você fez. Isso, você não foi gentil agora, né? Mas... Não gosto de você. Isso não é uma frase que um adulto pode dizer para uma criança. Pois é. Porque nunca isso gera usar insegurança, esses rótulos, né? Sim, gera insegurança. Para a construção do sujeito. Exatamente. Né? E, poxa, isso eu acho interessante porque a hora que você consegue colocar limite, a criança começa a aprender a nomear o que ela tá sentindo e depois disso, né? Agora eu tô com ciúme, viu, mamãe? Ao invés de ela dizer não quero tomar banho e tal, ela vai nomear e aí, inclusive, ela vai começar a ter recursos para ela poder lidar com essas situações. Justamente, Exato, mas né? não dá para ficar numa expectativa de que não vai ter essa cena de novo, Exato. né? Que você contou na sua casa. Todos os dias. É isso. Falamos sobre e não quer dizer que tá tudo resolvido. Exato. E aí, porque tem famílias que falam isso. Olha, eu vou seguir um pouco aquela orientação, achei bacana, fiz isso, tô nomeando, tô falando, mas a criança continua atuando do mesmo jeito, continua assim, tá tudo bem, ela vai continuar por bastante tempo. A gente é que não pode desistir de seguir nesse caminho de dar escuta, contribuir para nomear, e nem sempre o que a gente nomeia é o certo. Inclusive, a gente nomeia manifestações do bebê. Né? Então, o bebezinho tá lá chorando, tem mãe que acha que ela vai descobrir que aquele choro é de fome, que aquele choro é de sono. Assim, eu nunca descobri, sinceramente. Era um choro. Aí eu ia tentando, quase tentativa e erro, né? Dizer, eu acho que meu bebezinho tá chorando porque quer um colinho. Vem pro colinho da mamãe. Continuava chorando. Eu acho que tá com fome. Vamos mamar um pouquinho. Vamos pôr uma musiquinha. A gente vai emprestando aquilo que nós temos como repertório e dando sentido para ele. Isso. A partir do que a gente empresta que o sentido vai sendo construído. Não existe um sentido a priori. Né? Então, vai virando dorzinha de barriga, cólica, vai virando soninho, necessidade de colo, nananã, porque a gente dá nome para isso e o bebê vai reconhecendo aos poucos o que é cada uma dessas coisas. E essa história pode dar muito certo e pode dar muito errado, né? Eu acho que a questão da aprendizagem sobre as emoções, ela é tão difícil exatamente por isso, né? Porque quando eu vou falar para a criança, você está sentindo X,
Sou eu que estou interpretando do que ela está manifestando ou não, às vezes ela não está manifestando, mas eu interpreto por conta das circunstâncias que ela viveu, né, que ela está sentindo aquilo, mas é uma coisa totalmente privada, só ela está sentindo, só ela tem acesso àquilo, e sou eu de fora que estou dizendo o que é, né? Então a chance de eu errar é muito grande. Né? Então, muitas vezes, a educação das emoções, ela vai precisar ser consertada, ela vai precisar, né, passar por um processo aí de revisão, porque quem fez aquilo não necessariamente fez da maneira que seria a maneira mais apropriada, né? E aí, de novo, né, a psicoterapia parental, muitas vezes ela vai também atuar aí, né, em ajudar os pais a entenderem que eles têm um papel fundamental nessa construção, né, de eu olhar para dentro e nomear o que eu estou sentindo, e por isso que ela é tão importante, né, eles não podem negligenciar essa parte da educação. A educação emocional talvez seja a mais importante, né, é difícil hierarquizar, mas para a criança poder aprender sobre si, né, para ela se constituir quem ela é, para ela vir a ser uma pessoa que sabe dizer sobre ela, que sabe, né, funcionar bem no mundo e nas relações. Então, a margem de erro é tão grande que a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado mesmo, né? É uma inferência, no fim das contas. Sim, e que ela vai ficando mais complexa conforme essa criança cresce, né? Conforme as emoções se complexificam também, né? Então, e a diferenciação, ela vai se tornando um eu mais robusto, mais diferenciado do outro. E aí, às vezes, os pais acham, né, que, já sei, ela tá chorando por sono. E aí já não é mais chorando por sono, ela tá chorando porque aconteceu alguma coisa lá na escola e que a gente não deu nem abertura, já supôs que era sono, já supôs que era fome, começou a enfiar comida na boca dessa criança, sem ter dado espaço para que novidades apareçam, né, não? Hoje não se trata de sono, vamos lá. E ficar no lugar do não saber como adulto é muito difícil, né? Porque a gente fica sendo convocado a trazer soluções. Ou socialmente, ou pelas características de cada um, né? A gente quer trazer solução lá pro problema dos filhos. E tem hora que a gente não tem que trazer solução, tem só que escutar e se inquietar junto. Puxa, e agora? O que a gente faz diante disso que você tá sentindo? Briguei com a minha melhor amiga. Você fala, puxa, vai pedir desculpa? Não vou pedir desculpa. Não sei se era para pedir desculpa, né? Vamos escutar mais um pouquinho, deixar essa criança elaborar, tomar a sua própria decisão. Será que esse é o momento mesmo de pedir desculpa? Ou será que ela tem que se afastar dessa amiga? Enfim, a gente quer solucionar, às vezes, muito rapidamente, porque é difícil ver a criança triste. Isso. A gente quer essa felicidade plena. E tem uma ilusão de que a infância é um período de felicidade plena. E é a maior mentira, né? Se a gente lembrar de verdade como foi a nossa infância, mesmo que tenha sido uma infância com contexto favorável, tem situações muito difíceis. Você tem que lidar com várias frustrações. Né? Vocês estavam falando disso, eu lembrei assim, por exemplo, eu já vi uma mãe falando, cara feia pra mim é fome. E aí, cara, esse menino tinha transtorno alimentar, entendeu? Sabe? Sim. Porque cara feia, ele ficava bravo com qualquer coisa, davam comida. O que começou a acontecer com esse menino? Qualquer frustração que ele tinha na escola, nas relações pessoais, ele ia comer. Sim. Né? Claro, não é ipsis literis, mas ela falava tanto isso e sempre, não, vem cá, vem comer esse docinho aqui. Sim. Acabou. Você já criou essa, né? Você estabelece essa relação. Exatamente, foi sendo construída. Mas você tocou num ponto que eu acho que talvez seja dos pontos assim, mais críticos, né, do trabalho com os pais. É conseguir fazer com que os pais tolerem o sofrimento do filho, né? Porque eu acho que se a gente pensa, né, que a educação emocional e aí a validação das emoções, ela talvez seja a base para você construir um repertório emocional saudável numa criança, você vai precisar tolerar ver aquela criança sentindo e não tentar resolver, né? Eu me lembro quando minha filha nasceu, e eu e meu marido, a gente discutia bastante sobre isso, e aí a gente falou, né, observando as avós. As avós, elas têm muito um movimento de assim, a criança começou a chorar, não chora não, olha aqui, vamos ali olhar o passarinho, não sei. Distrair a criança, porque a criança não pode chorar, a criança não pode sentir dor, a criança não pode sofrer.
E eu me lembro que ele falou, nossa, é verdade, né? É muito movimento, né? A gente brinca que é movimento de avó, porque a avó talvez tenha mais dificuldade ainda do que pai e mãe de deixar a criança sofrer, né? Mas tá doendo, meu amor? Aonde tá doendo? Mostra. E ter esse olhar não só de tolerar, acolher o que está sentindo, mas de ser curioso, né? De perguntar, de deixar a criança expressar, por menor que a criança seja, porque a criança tem formas de expressar, né? E se a gente deixa a criança se expressar para além daquilo que a gente está vendo logo de cara, convida ela a olhar para aquela emoção, a gente está fazendo ali, de fato, uma validação emocional, né? Um acolhimento daquela emoção, a gente está permitindo aquela emoção. E aí a gente vai ter mais chance de acertar o nome dessa emoção, se a gente for dar esse nome, e aí a gente vai ter mais chance de construir essa história de aprendizagem sobre si mesmo, mais pautada naquilo que de fato está acontecendo. É complexo, né? Mas faz bastante sentido. Gente, tem uma pergunta que eu acho que a gente não pode sair daqui sem a gente falar isso, já que a gente está conversando com a comunidade, né? Que sinais que os pais têm que observar, né? Em que momento que a criança precisa de terapia? Então, ali, tá no dia a dia, você fala assim, acho que eu preciso procurar ajuda. Que hora que vocês acham que faz sentido? O que os pais têm que ficar atentos em casa pra gente olhar para isso? Acho que um sinal claro é uma mudança brusca no comportamento ou no humor. Então, comparando a criança com ela mesma. Então, ela vinha demonstrando, ou sendo de um jeitinho, e tem uma mudança abrupta ali que chama atenção pela rapidez, pela velocidade. Então, uma criança que socializava, de repente tá se isolando mais, tá ficando no seu cantinho, fica lá dentro de casa ou nos ambientes então, acho que do humor, né? E comportamental mesmo. Uma criança que tendia a ter um comportamento mais ameno, fica mais agressiva. O que ela tá falando pela via da agressividade? A gente não quer que ela... Não é uma intervenção no... Vamos substituir a agressividade pela menina boazinha de novo. Mas vamos entender o que essa agressividade tá trazendo. Acho que então, o primeiro é alguma mudança repentina. Acho que problemas na socialização são importantes serem vistas. Crianças têm amigos, devem ter amigos, devem conseguir lidar com essas outras crianças. Que mais que pode ser um indicativo interessante? Eu acho que é interessante essa mudança, né? Especialmente quando você percebe que a criança está sofrendo por algum motivo e que, né, o entorno dela, família, escola, amigos, não está conseguindo fazer com que aquele sofrimento seja elaborado ou vivido. E aí, né, eu acho que vale um suporte de alguém de fora, de um profissional que vai conseguir olhar para isso. Acho também que tem situações em que existem certos repertórios que são exigidos da criança, né, social, emocional, e ela não está conseguindo aprender nas contingências naturais ali, né, nas relações com as pessoas que ela já estabelece relações, e aí o psicólogo pode vir no auxílio em sessão, né, em terapia, ensinar para a criança, né, esse repertório que está ali deficitário. Então, se a gente entende que e isso pode ou não estar atrelado a um diagnóstico, tá? Então, tem uma situação de uma criança que é muito impulsiva e, né, na interação com os amigos, ela atropela o outro, ela não deixa o outro falar, ou ela tem uma forma de se relacionar que é muito física, né? Ou pode ser por excesso, pode ser por falta de alguma coisa, e aí pode ser que essa criança tenha recebido um diagnóstico de TDAH ou não, né? Eu tô falando aí independente disso. Pode valer aí sim a ajuda de um psicólogo. Problemas escolares, né? Dificuldades ali na aprendizagem que não estavam colocadas, elas podem estar influenciadas por alguma questão social, a criança pode estar se relacionando mal com colegas ou com professores, então acho que ela está precisando ali de alguma ajuda. Ou com a própria aprendizagem mesmo, né? Ou aprender coisas novas. Sim, ou com um novo desafio, né? Que ela se deparou e teve dificuldade, aí ela deu um passo para trás e não tá conseguindo enfrentar esse obstáculo. Lembrei também da questão de quando tem algum tipo de regressão, então a criança já sabia fazer alguma coisa, já tinha aprendido, por exemplo, o xixi, o cocô o xixi na cama. Tava lá, já tinha adquirido esse controle dos esfíncteres,
mas de repente começa a fazer xixi na cama. O que esse xixi está manifestando, né? Então acho que pode ser uma dica também. Não é incomum que quando uma criança ganha um irmãozinho, tem um momento de regressão, né? Então, quer voltar a tomar o leitinho na mamadeira, se esse for um hábito ali da casa. Voltar a querer que a gente alimente. Dar comida na boquinha. Essa é a bola da vez lá em casa. Então aí fica quase que evidente que tem a ver com o irmãozinho que chegou, né? Que, bom, já que ser bebê, os comportamentos de um bebê ganham mais atenção, também quero. Coincidiu com a introdução alimentar dele, olha só. Mas às vezes até, por exemplo, sei lá, a mãe arrumou um emprego novo. E aí ela tem que sair mais cedo de casa e chega um pouquinho mais tarde. Isso também pode impactar e às vezes os pais não prestam atenção necessariamente. Porque é isso, o irmãozinho é uma mudança muito clara e que vai ter essa diferença. Mas você tem outras coisas que acontecem na vida dos pais também, que também podem produzir uma mudança importante na vida da criança, né? Sim. E ao identificar a fonte do problema ali, né, não necessariamente você resolve. Pode ser que ainda assim você precise da ajuda do psicólogo, porque vai ser a pessoa que vai estar de fora e que vai, por exemplo, te ajudar a pensar num arranjo de tempo para suprir o tempo que você não tem mais com a criança, né? Então, mesmo que você consiga identificar, muitas vezes é interessante que você tenha esse auxílio. Né? Mas a situação em si não obrigatoriamente leva a precisar do profissional. Então não é assim, todo mundo que ganha um irmãozinho precisa ir para o psicólogo. Não, mas requer uma atenção especial dessa família até para entender o que está ali acontecendo. Assim como o divórcio, né? Tem família que pensa assim, os pais estão se separando, já vou levar para o psicólogo, porque vai dar problema. Não necessariamente. Vai depender muito da maneira como isso for realizado, né? A gente já tinha falado anteriormente em que lugar que essa criança é colocada, se a separação está sendo só do casal ou se a parentalidade continua sendo exercida de modo compartilhado. Então, não é o evento em si, né? Mas é a maneira como aquela criança está expressando que ela lida com esse evento. É verdade que muitas vezes a separação dos pais gera angústia, gera tristeza, confusão na cabecinha dessa criança, mas não é necessariamente, obrigatoriamente, precisa de um psicólogo toda vez que... Eu tenho recebido essa demanda no consultório, mas dos pais vindo me procurar falando, estamos em processo de separação e gostaríamos de conversar com você sobre formas de lidar com certos eventos a partir de agora, por conta da separação com a criança ou com as crianças, né? Mas nesse caso você atende os pais. Os pais em terapia parental para lidar com o processo de separação e de como vão manejar ali o convívio com a criança, como vão contar certas coisas, de que maneira vão pensar novas regras, né, para casa, para o funcionamento ali da dinâmica familiar. Eu já atendi algumas famílias com essa demanda, também é uma demanda interessante. Então, um cuidado bacana, né, que essa família está tendo para fazer de um jeito que eles não sabem como e querem um profissional para auxiliar nesse como, embora não seja a mesma cartilha para todo mundo. Não vai ser, certamente, mas é uma preocupação de aqui, dado o nosso funcionamento, dado o que está acontecendo, como vamos, né, operacionalizar essa separação, o que a gente pode fazer para ser melhor para a criança, né? Sim. Eu lembro uma vez que me procuraram que eles iam mudar a criança ia ter que mudar de escola, porque eles iam mudar de bairro, ia ser muito longe. Então ela ia mudar de escola, ia mudar... Então eles falaram, vim procurar você pra gente pensar junto como é que a gente faz essa transição. Eu lembro que foi raro, assim, acho que foi um único que veio, porque eu nunca trabalhei especificamente só com isso, né? Faz tempo. E dependendo de como a gente conduz, a gente pode passar uma mensagem ruim para a criança, né? Então, se logo a gente já pega, nesse exemplo que você trouxe, você está atendendo o casal e ajudando eles a encontrarem um caminho. Essa criança pode nunca ser vista por você, né? Sim. Se logo você diz, traz a criança que eu quero começar uma psicoterapia com ela. Nós adultos que estamos dizendo para a criança, olha, seus pais vão se separar e isso é um problema para você. Existe um problema na sua vida agora, né? A gente antecipa o problema. Então, acho que esse cuidado é super importante, né? De como que a gente vai cuidar dessa criança, ainda que sem vê-la. Exato. E são casos mesmo. Já teve, em algumas famílias, eu cheguei a conhecer a criança, mas em várias delas não. E o cuidado com esses pais, né? Que estão num momento delicado e que estão querendo achar um jeito de seguir o seu exercício parental bem feito. Isso. E isso é bem complicado, né? A gente estava conversando aqui, acho que um ponto que eu vejo é a diferença de tempo para adulto e para criança, né? Por exemplo,
uma hora para uma criança é um tempo que é muito diferente de uma hora para um adulto. Uhum. Né? Um dia, então, nossa. Eu acho que às vezes, até esse ponto, vai dificultando essa relação e, por exemplo, a gente aprende a esperar. Às vezes, a gente tem que aprender a esperar. No mundo de hoje, eu acho que tem sido cada vez mais difícil a gente fazer isso. Eu costumo brincar às vezes que é o seguinte: quando eu chegava em casa, eu queria assistir Cavaleiros do Zodíaco. Só que não estava na televisão. Uhum. Então, a minha família tinha que me dar o suporte para eu lidar com a frustração de que eu não tinha Cavaleiros do Zodíaco ali. Hoje em dia, ele tá disponível. Por quê? É só abrir o Netflix, a Amazon, sei lá, né? E aí agora eu vou ter, família, né? Vou ter que chegar pro meu filho e falar assim, você não pode assistir isso daqui. Então, os pais agora são chatos e a televisão é a legal, né? Então, eu tô colocando assim, parece que tanto tempo dos pais entenderem, não, é só esperar uma horinha. Cara, uma horinha esperar para uma criança, você não sabe o que é isso. E é um comportamento que é aprendido, né? O seu esperar pelo Cavaleiros do Zodíaco, provavelmente nas primeiras vezes foi muito mais difícil e foi se tornando mais fácil à medida em que você foi sendo exposto a isso e ganhando repertório de como lidar com isso. Então, eu vou fazer tal coisa enquanto isso, eu vou esperar, eu vou dormir, eu vou, né? Então, a gente está falando aí de uma história de aprendizagem. Hoje em dia, a gente tem essa dificuldade porque a gente não tem essa condição de aprendizagem que vai sendo posta ali, né? Então, esperar está sendo, né, um comportamento que a gente vê que está sendo mais difícil de ser apresentado, porque a gente tem menos condições, naturalmente, de que a criança seja exposta e vá aprendendo a lidar com a espera, né? A experiência a temporal, a experiência do tempo ela é subjetiva, né? Então, a gente sabe que fazer aniversário na infância parece que demora uma eternidade. Hoje em dia, parece que você acabou de fazer aniversário e já chegou de novo a sua nova... Eu perdi a conta. Vamos falar sobre isso. Acho que tem essa experiência que é subjetiva, mas a gente vive num mundo em que esperar não existe mais, né, gente? É muito difícil tolerar a espera. E eu acho que não são só as crianças que estão colocadas nesse lugar, a gente também, né? Nós adultos também. A gente, enquanto tá esperando, tá respondendo um e-mail, preparando a aula do dia seguinte, fazendo outra coisa. E a gente supostamente aprendeu lá atrás, mas está desaprendendo também. Então, E ensinar isso para a criança tem sido bastante desafiador. E quando elas conseguem esperar, elas se acalmam. Então, a criança não consegue lidar com o tanto de excitação que, por exemplo, o joguinho eletrônico produz. Então, cabe ao adulto emprestar essa regulação aí para ela. Ela não consegue lidar com a pulsionalidade dela, tal qual, de maneira autônoma. Né, tal qual um adulto tem recursos para conseguir. Então a gente não pode largar e dizer, filha, você não pode ficar tanto tempo assim no celular. Se organiza aí. Não. Eu vou ter que ajudar ela a se organizar, porque ela vai ficar tão animada. E, claro, a gente sabe que os jogos tecnológicos, os vídeos, eles foram feitos para hipnotizar, né? Para deixar a pessoa ali tão entretida que ela não consegue sair. Então, a gente tem que ir na contramão e dizer, bom, agora já deu. E às vezes o agora já deu filha, daqui, eu vou pegar o seu celular e vou guardar para você conseguir fazer suas outras coisas. E isso pode produzir uma raivinha inicial, mas depois produz uma calma. A criança vai percebendo que, ufa, alguém organizou aquela coisa esquisita que estava dentro de mim, aquela hiperexcitação, né? Então, é nosso papel, como adulto, ajudar a criança. Então, as escolas que estão nesse movimento de tirar o celular, acho que é super pertinente. Tem que... se o celular fica aqui, a gente fica olhando. E a gente tem um pouco mais de recursos para tentar afastar e se controlar, mas é difícil. Ainda é difícil. Então, a criança não tem esse recurso, não dá para cobrar dela, não é ela que vai administrar o tempo dela no celular. E aí você vai vendo, os pais não conseguem lidar com isso, e falam assim, não, peraí, preciso resolver o meu problema aqui do trabalho. Cara, tela. Exato. E assim, às vezes conscientemente, nossa, eu vou ter que usar tela porque senão não trabalho. Eu lembro vários colegas que tinham filhos na pandemia que foi isso, para conseguir trabalhar em casa e depois tiveram que lidar com essas questões. Mas parece que essa é uma questão que é cada vez mais difícil, né? Aí você vai colocar ali e tal para a criança ficar quieta. Sim, exato. É isso, né? Eu acho que talvez uma
uma dica, nem chamaria de dica, mas uma atenção que eu botaria nisso seria: tenta antecipar a situação, né? Pensa como vai ser o seu dia, pensa como vai ser a sua saída ali no fim de semana com a criança e organiza a partir das possibilidades também da criança, né? Porque eu acho que a gente ainda vive um mundo muito adultocêntrico, né? Em que a gente vai para os lugares e a criança é meio malquista, em que a gente faz a programação muito mais pautado naquilo que a gente quer e que a gente gosta, e às vezes, né, deixa a criança como alguém que nos acompanha. Não, pensa antes, né, a programação, pensa o que você vai fazer, pensa que lugares você vai, pensa que você pode ter de entretenimento. Eu brinco que, assim, hoje em dia eu pareço uma sacoleira saindo de casa. Eu levo 2 mochilas cheias de coisa, porque, assim, se a gente vai para um restaurante, o tempo que a gente leva para comer, a gente quer conversar, a gente quer comer, a gente quer descansar, relaxar. A criança não vai ficar no mesmo modus operandi que a gente ali. Ela vai comer, ela vai querer sair correndo, ela vai... Então, leva um entretenimento para ela, que seja um brinquedo, um desenho, né, de lápis e papel. Pensa a programação para a criança, porque, de fato, o adulto da relação é a gente que tem que pensar isso, né? Não é fazer com que a criança lide com aquilo que a gente quer que ela lide, porque ela não tem esse recurso ainda. A criança não tem autocontrole. Autocontrole, até no cérebro, né? Ele vai acontecer lá depois de 20 anos de idade. Então, esperar que a criança... Quando acontece. Né? Quando acontece. Esperar que a criança dê conta... Não, a gente tem que né, preparar melhor esse ambiente para ela, né? Para daí a gente não ter que falar, eu tive que dar tela. Né? Eu acho que também a gente tem que se responsabilizar por essa parte, né? Pois é. E aí você vai ver, depois fica mais difícil se organizar, você começa a ter uma procrastinação crônica cada vez mais difícil para lidar, frustração, sofrimento, e aí o pessoal vai falar, não, você precisa de um desenvolvimento emocional. Você precisa desenvolver habilidades emocionais, que hoje em dia, né, o pessoal chama assim. Essa história do levar mochilinhas cheias de joguinhos e brinquedos para as crianças pode sendo substituída pela criança fazer sua própria mochilinha quando ela é um pouquinho maior, né? Sim. Aí, a gente está indo para um lugar, a gente vai ficar esperando lá um tempo. Você quer levar alguma coisa para você fazer? E aí a criança começa a perceber que ela pode escolher o que ela vai querer fazer lá e que não vai ser... A tela é o mais fácil, né, que tá ali pequenininha no nosso bolso, mas não é o mais saudável. Para uma criança menor de 3 anos, já muitas pesquisas indicaram que é altamente prejudicial para o seu desenvolvimento relacional e para o seu desenvolvimento cognitivo a exposição excessiva. Cognitivo, de linguagem, tudo, em todos os âmbitos. Então. É isso, né? A gente tem que pensar que você está criando um adulto que vai ser autônomo. Então, nesse sentido, esse desenvolvimento... a gente vai tirando gradualmente essa supervisão e vai devagarzinho e colocando, né? No começo é isso, a criança vai, prepara a mochila, quer dizer, o pai vai, a mãe prepara a mochila, depois a criança, você vai passando para ela e devagar. Isso. E aí devagar você vai saindo. Lembra ela de pegar a mochila, até maiorzinha, não é também passar e falar, pronto, agora tá na mão dela, peguei, você não pegou azar o seu, é uma coisa calma. Que você intermedia, né, essa relação, construção de autonomia e responsabilidade passa por isso, né, então a minha filha faz a mochilinha lá, daí, você tá levando esse, mas olha, onde a gente vai ser um lugar assim, 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 será que essa é a melhor escolha? Porque daí se ela faz essa escolha, ela também tá se responsabilizando pelas consequências dessa escolha. Ela vai chegar lá na situação e vai ser meio difícil de brincar com esse. Então a gente vai falar, olha, lembra que a gente falou que essa situação... bom, então da próxima vez que eu tiver numa situação como essa, uma escolha melhor é o X e não o Y, né? Então ensinar a autonomia não é largar. Ensinar a autonomia é falar, é ajudar a criança a entender a situação, entender que escolhas ela pode fazer em cada situação e cada consequência de cada escolha. E aí, quando ela entra em contato com a consequência da escolha dela, ela se responsabiliza pela escolha que ela fez, né? Então, é ensino de autonomia e responsabilidade, né? Não é independência do tipo, vá. Exato. É você construir isso com a criança, né? E ajudá-la também a suportar o tédio. As crianças estão com essa palavra, né? Tô com tédio. Tá, o que a gente faz quando tá com tédio? Bom, vamos arrumar alguma coisa para fazer. Se não tiver esse buraco do não fazer nada, até a criatividade não se põe a trabalhar, né? Você tá lá sem fazer nada, de repente você vai pegar, ver um papel e uma caneta e começa a desenhar. Agora, se alguém já dá logo uma solução para você...
você não tem tempo nem para criar. As crianças são muito criativas. Então, a gente tem que deixá-las um pouco sem fazer nada para elas pensarem no que fazer. Eu tô lembrando das viagens de carro que eu fazia na minha infância, São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente ia muito. Então, durante esse percurso, o que fazer? Hoje em dia, o mais comum é pegar uma telinha e assistir um vídeo, né? As crianças e tal. No meu tempo era, cada um vai escolher uma vez, vai ter que adivinhar qual música é, porque a música era a que estava tocando no rádio. Aí depois, vamos ver se vai ter bois pelo caminho. Vaquinha, quem vê as vaquinhas mais rápido. A placa dos carros que passam. Temos que achar uma placa que termine com 0. Aí, o jogo das 20 perguntas. Haja criatividade. Musiquinha. Vamos cantar. Fala a palavra, tem que adivinhar. Aqueles joguinhos, né, que se faz quando você tá numa turma. E que se a gente substituir isso por tela, ferrou. Não perder a relação humana, né? Porque é na relação humana que você vai construir uma relação com você, né? É isso. Né? Muito bom. Gente, a gente chegou no fim do nosso papo. Agora que a gente tá aqui... agora que a gente ia começar. Pensei já em 15 milhões de outros temas. Não, brincadeira. Gostei do papo todo. Muito bom. A gente poderia ficar mais a tarde inteira. Nossa, eu acho. Tem muita coisa ainda que a gente não conseguiu abordar, que eu acho que é relevante. Então, a próxima vez que a gente for abordar esse tema, vocês já estão previamente convidados. Que delícia. Gente, obrigado. De verdade, assim, espero que o pessoal de casa tenha achado tão incrível quanto eu essa discussão que a gente fez. Assim, de verdade, foi muito gostoso. Obrigado mesmo. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada, Patrícia, por essa interlocução tão gostosa e tão leve. Acho sempre válido, né, que a gente faça essa construção com profissionais da nossa área, mesmo de abordagens diferentes, porque acho que a gente sempre ganha, a gente sempre enriquece o nosso olhar, né? Exato, o diálogo é sempre enriquecedor e é maravilhoso a gente trazer essa proposta, você trazer essa proposta de conversar com abordagens distintas, né? Porque elas podem ser dialogadas, conversadas, complementares, enfim, a gente está aqui para realmente trabalhar juntos, né, dentro do campo da psicologia e do desenvolvimento humano. Sim, né? Por mais que a gente tenha pessoas que vão pensando de maneira diferente, né? A gente tem pessoas que vão pensando... você tem desenvolvimentos, tá todo mundo lidando com o mesmo fenômeno, todo mundo tá no mesmo barco tentando resolver o problema. Né? Exatamente. Isso agradeço muito o convite, obrigada pelo papo. Gente, obrigado mais uma vez. Pessoal, se você chegou até aqui, então compartilha esse episódio com seus amigos. Tá? A gente tem aqui o YouTube, o Spotify, a gente está em outras plataformas de podcast. Não esquece de acompanhar também a gente lá no Instagram e no TikTok. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.